A tão esperada Resident Playbook finalmente chegou na Netflix, e claro que já tem resumo episódio 1 e 2 aqui no canal, quentinho, direto pra você. A série acompanha um grupo de residentes do primeiro ano em obstetrícia e ginecologia no Hospital UG Medical Center. Mas não pense que é só bisturi e plantão não. Tem drama, dilema ético, crise existencial e até umas tretas pessoais no meio. Cada episódio é uma montanha-russa emocional, com esses jovens médicos tentando equilibrar a vida profissional com a vida pessoal, o que convenhamos. É quase uma cirurgia de risco por si só, mas chega de papo, bora mergulhar nessa história. Logo de cara somos apresentados a nossa protagonista, Yi Yang. E olha, a vida dela tá um caos. A gente ainda não sabe exatamente o que rolou, mas ela largou a carreira médica depois de uma treta séria durante o internato. Pra piorar, o pai dela caiu num golpe, faliu, e agora a dívida tá nas costas dela. Ela tá endividada até o último fio de cabelo e sem um emprego pra pagar as contas. A volta à medicina não é por amor à profissão, é puro desespero. E quem dá aquele empurrão, ou ameaça mesmo, é a irmã dela, Ju Yang. A ideia é simples, ou ela volta a trabalhar, ou o buraco vai ficar ainda mais fundo. Ela tinha até um consultório próprio, mas algo deu muito errado e agora, sem muitas opções, ela acaba voltando como residente no mesmo hospital onde começou. Vontade? Zero. Clima? Péssimo. Mas necessidade fala mais alto, e ela tá ali só querendo sobreviver e pagar as contas. A primeira impressão que a Yi Yang passa? Desleixada, sem motivação e completamente deslocada. E é nesse caos que conhecemos Kudo-won, um dos residentes mais experientes do grupo. Ele e Yi Yang já se conheciam, mas o episódio ainda deixa no ar qual é a história entre eles. Na hierarquia do hospital, eles se dividem em R4, R3 e R2, como se fosse um ranking de experiência e responsabilidade. Agora vamos conhecer o resto da galera. Quem sabe, a nerd do grupo. Entrou pra obstetrícia depois de ler alguns artigos e agora quer ser a número 1 em tudo. Pio Nankyun, estilosa, inteligente com umas mechas loiras no cabelo e um ar de quem não tá nem aí, mas sabe muito bem o que faz. Ela estudou na mesma escola que a Yi Yang. Um Jaeil, o alívio cômico. Esse integrante de uma banda pop que ninguém lembra, ele é simpático, animado, não é o mais brilhante da turma, mas compensa com dedicação total. Essa é a turma que a gente vai acompanhar. E logo no primeiro dia, Yi Yang vai direto para uma sala de cirurgia assistir a uma cesariana. E quem tá no comando? A doutora com fama de bruxa. Temperamento difícil é pouco. Yi Yang já começa levando bronca porque esqueceu de tirar o plástico protetor dos óculos. Inexperiente e completamente travada, ela mal reage, e ainda houve uma piadinha da doutora dizendo que ela trabalhou muito no primeiro dia. Que recepção, hein? Enquanto isso, o resto da equipe tá ralando. Pio Nankyun atende uma emergência. Um Jaeil tá de plantão na enfermaria. Kim Sabi corre atrás da assinatura de consentimento cirúrgico de uma paciente. Yi Yang e Kudo-won ainda compartilham uma refeição, ou pelo menos tentam. O clima já deixa no ar que pode rolar algo entre eles, mas o ritmo do hospital não dá trégua nem para um lanchinho rápido. Yi Yang é chamada para mais uma cesárea, a segunda do dia. Mas algo chama atenção, ela tá completamente avoada na cirurgia. Será que é falta de interesse, ou tem algo mais aí? Depois de terminar os pontos, a doutora manda ela descartar o arremate da linha. Só tem um probleminha, Yi Yang não faz a menor ideia de como ou onde fazer isso. Depois de levar uns bons esporros, ela solta a pérola. Vou ficar segurando firme e descartar assim que sair da sala. Desacreditada, a doutora solta um seco. Você vai sair agora. E lá vai nossa querida Yi Yang, banida para o cantinho da sala, só assistindo de camarote. Com o tempo, ela percebe que o tal descarte misterioso era só jogar no chão. Isso mesmo. Simples assim. E aí bate aquela dúvida, se ela já trabalhou nesse hospital antes, como é que tá tão perdida assim? Será que esqueceu tudo ou tem algo por trás dessa história? Mas calma que ela não é a única perdida no mapa. Um Jaeil também tá sofrendo. Ele tenta ajudar, mas acaba levando um baita esporro por fazer perguntas óbvias e diagnósticos duvidosos. A boa vontade dele é real, mas talvez, só talvez, ele esteja forçando demais. E isso num hospital pode ser um problemão. Depois de um dia intenso, todo mundo vai pra casa. E aí vem a surpresa, Yi Yang e Kudo-won moram na mesma casa. Isso mesmo, sob o mesmo teto, com a irmã e o cunhado dela. No elevador, já rola aquele acordo de boca fechada. Melhor manter esse detalhe em segredo dentro do hospital.
Durante o jantar, rola um papo esquisito e a gente entende que Ku-do-won é irmão do cunhado da Yi-Yang. Uma baita mistura familiar. Enquanto isso, a irmã dela continua preocupada. Yi-Yang tá sem rumo, atolada em dívidas e parece estar só deixando a vida levar. No dia seguinte, Yi-Yang é escalada para acompanhar uma paciente da temida Doutora Bruxa. A missão é simples: monitorar os batimentos e a dilatação e, na hora do vamos ver, chamar a médica. Fácil, né? Não vai ser. Enquanto isso, pausa pro lanche, se é que isso existe por lá. Quem sabia enfrenta um dilema. A paciente com câncer teve uma recaída e não quer assinar o termo de consentimento para cirurgia. A jovem médica, sempre tão focada nos livros, agora está diante de algo que os manuais não explicam: como lidar com a dor de uma paciente que está perdendo as forças. A cena é pesada e mostra o quanto o emocional também faz parte da medicina. E como a obstetrícia não dá sossego, a correria continua. Yi-Yang acaba errando feio no exame de toque e diz que a paciente está totalmente dilatada. Quando a doutora chega para fazer o parto, surpresa, a paciente está sorridente e com míseros 2 centímetros. Resultado, mais bronca. Dessa vez, sobra até pro Ku-do-won, que era o responsável por supervisionar. Mas nem tudo é erro. Ku-do-won também mostra que tem sensibilidade. Ele resolve o problema da paciente que não queria assinar o termo só com uma boa conversa. Nada técnico, só empatia. Ele mostra para quem sabe que por mais que ela saiba tudo nos livros, paciente não é parágrafo de artigo científico, é ser humano. E ser humano precisa de cuidado, atenção e um pouco de tato. Enquanto isso, nosso querido Jail finalmente acerta uma. Depois de monitorar uma paciente de hora em hora, ele percebe um detalhe importante: desidratação. Um diagnóstico certeiro que faz a doutora R2 até sorrir, um milagre. Mas o respiro dura pouco. Yi-Yang liga em pânico. Ela tá completamente dilatada. Ku-do-won manda ela levar a paciente para a sala de parto. Mas não dá tempo. No meio do caminho, o bebê nasce. Ali mesmo, nos braços da residente no corredor do hospital. Uma cena cheia de adrenalina, caos e emoção. Ku-do-won chega só para cortar o cordão umbilical, e a doutora Bruxa aparece logo depois para verificar tudo. Felizmente, mãe e bebê estão bem. Mas claro, Yi-Yang leva mais uma bronca, porque apesar do final feliz, parto no corredor não é protocolo, e da próxima vez pode não terminar tão bem. A pressão tá forte. Um erro a mais e ela pode rodar. No fim do expediente, Jail tenta unir a galera e propõe sair todo mundo junto. Mas as meninas fogem. Cada uma inventa uma desculpa diferente e fica bem claro que a amizade ainda não tá no prontuário desse grupo. No dia seguinte, Yi-Yang acompanha mais uma cesariana. Só que dessa vez quem opera é uma médica diferente, simpática, leve e que estava de férias. A doutora Myung-Eun. Ela é fofa e até tenta fazer um momento especial. Para comemorar seu primeiro parto, vou deixar você dar o último ponto. Mas Yi-Yang recusa. E não é um obrigada, quem sabe outro dia. É um não mesmo, de jeito nenhum. A doutora insiste. Yi-Yang continua negando. E o clima fica tenso. A cirurgia termina e a médica, claramente curiosa, pergunta o nome da residente que deixou ela tão sem graça. Ao ouvir Yi-Yang, Myung-Eun faz uma expressão bem suspeita, tipo quem acabou de lembrar de uma fofoca antiga. O que será que ela tá tramando? A rotina dos nossos residentes no hospital não é nada moleza. Eles mal têm tempo de comer, dormir já virou um luxo, e o pouco que sobra de energia vai para tentar sobreviver. E antes de irem para casa, todos os dias, existe um ritual sagrado, o relatório de pacientes. Quem coordena isso? Ela mesma, Myung-Eun. Grava bem esse nome, e o rosto também, porque além de super exigente, ela tá claramente tentando puxar o saco de um doutor mais experiente para conseguir uma promoção. O problema? Ela desconta toda essa ambição nos pobres novatos. O relatório precisa ser perfeito, senão ninguém sai dali. A rotina no hospital continua pesada, e a cada dia os desafios parecem maiores. A doutora Seo Jeon-min, conhecida pela postura firme e exigente, reúne os residentes seniores para lembrá-los de algo importante. Eles estão vivendo a fase mais crítica da residência. Muitos pensam em desistir logo nas primeiras semanas, especialmente porque ainda não receberam salário e o desgaste físico e emocional já é imenso. A essa altura, já é evidente que os residentes ainda estão despreparados. Quem sabe continua sendo a única que realmente domina o conteúdo, mas mesmo assim, ainda falta muito para estarem prontos.
Como se os aprendizados teóricos não bastassem, o dia mal começou e já traz mais provações. Yi Yang sofre uma dura crítica da professora, e Min Eun, que observa de longe, aproveita para reforçar o clima de desaprovação com comentários maldosos. É mais um golpe na confiança da residente, que começa a se questionar se realmente tem espaço ali. Enquanto isso, Jae-il comete um erro ao tentar ajudar uma paciente. Ao ver a mulher com dor e a barriga inchada, ele conclui que se trata de uma gravidez, mas na verdade o diagnóstico era outro, um tumor que precisava ser drenado. Um erro constrangedor, que afeta ainda mais sua autoconfiança. Kim Sabi também passa por dificuldades. Mesmo sendo extremamente competente nos estudos, ela falha ao lidar com os pacientes. Uma mulher reclama da forma fria e distante como foi atendida e diz, sem rodeios, que ela não tem perfil para ser médica. A superior de Sabi orienta que ela peça desculpas, mas demonstrar empatia ainda é um desafio para a jovem residente, especialmente quando ela acredita que apenas fez seu trabalho de forma correta. Pio Nankyun enfrenta a própria batalha. Com muitos pacientes e uma pilha de prontuários, ela ainda precisa lidar com uma paciente extremamente exigente, que quer ter o curativo trocado 4 vezes ao dia. Sempre por ela. O acúmulo de responsabilidades começa a pesar. No meio do caos, Yi Yang tenta tirar um momento de pausa. Ela sente que a supervisora pegou implicância com ela, e talvez com razão, do ponto de vista dela. Mas esse pequeno alívio dura pouco. A doutora liga pedindo uma cesariana de emergência. Yi Yang corre, organiza tudo, mobiliza a equipe. Só depois descobre que tudo foi uma mentira. A doutora usou o pretexto da cirurgia apenas para atender uma paciente. A manobra deixou Yi Yang em uma situação constrangedora, sendo vista pelos colegas como alguém que passou uma informação falsa. Mais um peso em sua já abalada imagem. Enquanto isso, Jae-il é dispensado. A médica responsável informa que não precisa dele naquele momento. A princípio, parece um descanso merecido. Mas para ele, é difícil não interpretar isso como uma prova de que está falhando. No hospital, cada dia é uma prova de resistência. E para esses jovens residentes, o verdadeiro desafio não é apenas aprender a cuidar dos outros, é descobrir se conseguirão seguir em frente mesmo quando tudo parece conspirar contra. Pio Nankyun está no limite. A rotina está puxada, os pacientes não param de chegar e no meio disso tudo, ainda tem aquela paciente exigente que insiste que só ela pode trocar o curativo. E tem que ser 4 vezes por dia, sem erro. Ela mal respira e já tem outro chamado, outro prontuário, outro pedido. Enquanto isso, o desânimo começa a se espalhar entre os novatos. Quem sabe, a mais estudiosa do grupo, começa a pensar em desistir. Nunca tinha levado uma bronca na vida e agora se vê sendo questionada sobre sua vocação. Yi Yang também está balançada. Além do ritmo puxado, ainda tem que lidar com a doutora Min Eun jogando indiretas e duvidando da sua dedicação, até insinuando que ela teria mentido para escapar do plantão. Desmotivada, Yi Yang chega ao ponto de arrumar a mochila decidida a ir embora. Mas na hora em que cruza a porta, um chamado de emergência. Uma grávida passa mal no corredor e não tem ninguém por perto para ajudar. Instintivamente, Yi Yang larga tudo e corre para socorrer. Quando a professora aparece e vê que a doutora responsável estava fugindo do plantão, dá uma bela bronca, e pela primeira vez, reconhece o esforço da residente. Do outro lado do hospital, Nankyun está esgotada. Para piorar, no refeitório, ela reencontra uma conhecida justo quando está com a roupa suja, cabelo bagunçado, um caos total. A vergonha é tanta que ela decide jogar tudo pro alto. Sai do hospital, entra num táxi e vai embora, certa de que desistiu. Mas no caminho, recebe uma ligação pedindo que ela faça a liberação do quarto onde a paciente exigente estava hospedada. Pronto, pânico. Ela acha que a paciente morreu, mas logo encontra a mulher andando tranquilamente pelo corredor. A paciente só tinha mudado de quarto. Ufa, um baita alívio. As duas se entendem, trocam desculpas e a tensão se desfaz. Apesar das crises, cada um dos residentes começa a perceber que os desafios fazem parte da formação. Estão aprendendo que ser médico não é só decorar protocolos, é também saber lidar com gente, com histórias, com emoções. Ser médico é, antes de tudo, cuidar. Felizmente, os residentes seniores, liderados por Kuduon, começam a estender a mão. Eles percebem que os novatos estão no limite e fazem o possível para apoiar. Kuduon, inclusive, pede permissão para ser o único a chamar a atenção dos residentes quando errarem, uma forma de proteger e orientar sem expor ninguém.
Também ficamos sabendo que todos os médicos dispensaram o Jae-yoon não por desprezo, mas para evitar que ele se machucasse ou se desmotivasse ainda mais. Um cuidado silencioso que mostra que sim, existe empatia entre eles. Ah, e falando em empatia, esse Kuduon vive sorrindo, sendo simpático, ajudando Yi Yang o tempo todo. Olha, tô shippando esses dois, hein? E o episódio termina com uma conquista simbólica, o pagamento do primeiro salário. Uma pequena vitória depois de tantos perrengues. Eles até conseguem sorrir mesmo que ainda cansados e comemorar juntos. E se você curtiu esse resumo, já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho porque tem mais vídeos como esse te esperando. Até a próxima!